acostumado a ouvir a verdade. Exato. Até as pessoas que o cercam, né, Temem, temem falar a verdade. Exatamente. Por exemplo, Salazar, né, Antônio de Oliveira Salazar, que foi quem criou o Estado Novo Português, que adaptou a doutrina fascista e tornou o seu governo o regime fascista mais longevo da história. O Supremo Tribunal Federal decidiu contratar, essa é boa, ele vai contratar uma empresa especializada para fazer o acompanhamento e a análise da presença digital da corte nas redes sociais. O pregão eletrônico do STF está desse tamanho já, né? O pregão eletrônico está marcado para o dia 11 de maio deste ano e o valor máximo que a corte pretende pagar é de R$249 mil. Não pode passar disso. No edital, o STF explicita o objetivo de saber se as menções ao STF nas redes sociais estão sendo positivas, neutras ou negativas. Precisa pagar 235 mil para isso? Eu já respondo já. Me dá 2.500 aí que eu já te respondo aí, STF. Estou falando assim na rede. Não, assim, porque basta você ter 2 neurônios para saber o que estão falando. Não é só na rede, é no táxi. Ah, Camilo, você já falou. No táxi. Vai lá no mercado para ver o que estão falando. Vai na bocha de domingo para ver o que estão falando de vocês. Boa coisa não é. Se vocês me derem R$250, eu falo. Não precisa gastar 235 mil, não. Tá? E esse serviço ainda prevê entrega de relatórios diários e mensais. Esses alertas diários são avisos sobre menções a temas diretamente relacionados ao universo do Supremo Tribunal Federal, incluindo seus julgamentos e ministros, expressamente citados com potencial de repercussão. Com os relatórios mensais, o STF quer saber alguns pontos, como os impactos de suas postagens, o sentimento do público nas publicações envolvendo a corte e até quem são os principais formadores de opinião nas redes sociais que debatem sobre assuntos afetos ao STF, com análise de posicionamento, influência, capacidade de repercussão. A empresa vencedora deverá realizar acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, abrangendo os perfis oficiais da corte nas redes sociais e temas de interesse do judiciário definidos pelo tribunal. Sabe que lembra isso, Caivano? Em 2020, o UOL publicou uma matéria que parou o Brasil e que ajudou a colar no governo Bolsonaro a pecha de autoritário. O que o UOL noticiou em dezembro de 2020? Em dezembro de 2020, saiu a contratação pelo Ministério da Economia, então chefiado pelo Paulo Guedes, de uma empresa que fazia um mapeamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, de todos aqueles que faziam menção ao governo federal, então presidido pelo Jair Bolsonaro, colocava o nome do influenciador, a posição do influenciador, a capacidade de alcance desse influenciador e medidas mitigadoras da crítica. O STF está fazendo exatamente a mesma coisa que aconteceu lá em 2020, que todo mundo caiu matando. Inclusive o STF, inclusive ministros do STF, que agora estão fazendo a mesma coisa. Mas tem o seguinte, o governo federal é um órgão político que tem que estar atento e preocupado com a opinião pública. O STF não. Porque o STF não precisa sair pedir voto. De maneira que quando o STF faz isso, é diferente de um governo. Porque se em um governo você entende pela necessidade de agradar o eleitorado, porque daqui 4 anos você tem que pedir voto para continuar no seu cargo, mas ainda assim é uma coisa esquisita,
e que traz consigo críticas pertinentes à medida, quando isso acontece no judiciário, é porque o judiciário é uma corte fascista, como o Conselho de Ministros salazarista de Portugal no Estado Novo. Até porque o Gilmar Mendes falou na entrevista que ele deu para a CNN na sexta-feira passada, que se tiver abertura de impeachment injustificada contra magistrados do STF, o Supremo pode sim agir contra as medidas. Aspas. Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment que não se justifique, certamente pode ter controle. Todo processo de impeachment é passível de controle judicial. Fecho aspas. Mas daí a parte da notícia que eu queria que você pusesse, você não colocou, Alemão. Que é a parte que ele falou que pode sim, o STF ele pode sim controlar a opinião daqueles que fazem acusações contra o Supremo. Então, já está dito para que isso vem, né, Cláudio? Quer Sem comentar dúvida. essa ou eu passo para o Ricardo? Sem dúvida. Não, qualquer coisa passa. Tô de boa aqui, tô de boa. Eu pratico hoje em dia o deboísmo. Eu sou um deboísta. Deboísmo é estar de boa. Eu sou um deboísta, Tá. é. Não, olha só, você Debocate. foi uma das primeiras vítimas de um Dilma Rousseff. de um órgão criado por este governo de combate à desinformação, A PNDD. que era a AGU quem controlava. Por isso Controla eu disse, ainda, né? controla Que ainda. essa estrovenga ainda está- existe. ainda está em operação e quem comanda é a AGU. O STF está fazendo exatamente a mesma coisa. Se os dois, ao fazerem a mesma coisa, ainda acreditam que a democracia não preveja crítica, precisam rever aquele discurso do Alexandre de Moraes, que disse que quem não aceita, não está preparado para a crítica, não deveria ser uma figura pública. Ora, se esses ministros Eu achei que do era aquele, STF... você falou o discurso do Alexandre, eu achei que era os indígenas lá na sala, ele fazendo ministro Alexandre Moraes. Não, aquilo foi ministro vexatório, né? Alexandre Moraes. E a dancinha que não existe, ministro né? Alexandre Moraes. Aquilo é vexatório, mas não, ele disse isso, né, numa palestra, se a pessoa não está preparada para receber críticas, então que não seja uma figura pública, não saia para a política. E me parece que o STF não está preparado, é como você disse, ele não é um órgão político, mas está agindo como tal, e agindo como tal parece não estar preparado para a crítica. Logo, não é um órgão democrático, e não sendo um órgão democrático, a gente volta à sua explanação inicial, que estamos num estado de exceção. Fabio. Nenhum ditador gosta de crítica. Isso mesmo. Aliás, quando a gente estuda, né, as pessoas que cercam os ditadores, um ditador não está acostumado a ouvir a verdade. Exato. Até as pessoas que o cercam, né, O temem que falar dizer. a verdade. Exatamente. Por exemplo, o Salazar, né, Antônio de Oliveira Salazar, que foi quem criou o Estado Novo Português, que adaptou a doutrina fascista e tornou o seu governo o regime fascista mais longevo da história. Ele era tão temido, que as pessoas, quando o Salazar ele teve um AVC, ele ficou quase 3 anos na casa dele, e nesses 3 anos ele foi sucedido por uma outra pessoa, mas as pessoas do governo português levavam documentos para a casa dele, porque ninguém teve coragem de dizer para ele que ele tinha sido substituído. Então, isso é um ditador. Agora, quando o governo faz isso, Ricardo Rose, ainda ele tem que se dar o trabalho de pedir ao judiciário para que faça alguma coisa contra os seus críticos. O judiciário não. Exato. O judiciário jamais poderia fazer isso. Porque quem é que vai julgar suspeitas do judiciário? Pavinato, eu tenho uma preocupação ainda maior, porque eu não tenho certeza de que esses 250 mil reais, enfim, uma infinidade de dinheiro para poder
descobrir quem está falando do Supremo Tribunal Federal nas redes sociais. Eu não acho que isso é só para medir a popularidade, que a própria ministra Carmen Lúcia, como você falou, disse que todos os táxis que ela pega falam mal do Supremo e qualquer roda de conversa no domingo em casa vai estar falando mal do Roda Supremo. de conversa, roda de macumba. Qualquer tipo de local. Esquerda, gira de direita, tudo tá A preocupação, Pavinato, que é o que eu acho que vai acontecer, é que você que já está na mira faz tempo vai estar mais. Caivano, o nosso telespectador que comenta aqui com a gente, o STF vai ter acesso a tudo o que acontece nas redes sociais, que fale mal, qual o potencial daquele influenciador que está falando mal, para saber quem é que ele tem que pinçar e eventualmente entrar em um negócio que não tem mais fim, que é o inquérito das fake news. E aí é o jeito do judiciário de calar as pessoas. Isso é que é preocupante. Teve fala do ministro Gilmar Mendes dizendo que há uma onda de ataques ao Supremo Tribunal Federal que precisa ser combatido. Quando ele fala que o Congresso Nacional, o Senado Federal não pode abrir impeachment, que se abrir um impeachment infundado, o que é isso, impeachment de ministro infundado? Porque tem uma lista de pedidos de impeachment, todos fundados lá, que o Alcolumbre sentou em cima e não coloca nenhum para frente. E disse que não colocará. Então o que é um pedido de impeachment infundado, dos mais de 100 pedidos que tem lá para ministros do Supremo Tribunal Federal, parado há anos na presidência do Senado Federal? Então preocupa é justamente isso. O Supremo está gastando dinheiro para fiscalizar o cidadão que fala contra o Supremo, para eventualmente, quem sabe, pode ser, ir atrás desse cidadão e colocar ele no inquérito desse qualquer. Pode ser o das fake news, pode ser um outro, porque já que esse tem 6 anos, 7 anos, pode não se criar um outro a qualquer momento que vai durar mais o resto da vida. O Supremo está supremo e isso preocupa o cidadão brasileiro. O excesso de poder concentrado em um poder. O Supremo ele é de fato vítima de muitos ataques. Só o fato do Alexandre de Moraes ainda estar julgando, isso é um ataque ao Supremo. É um ataque à instituição, um bandido como Alexandre de Moraes julgando. Porque o juiz, que se sabe suspeito, e ele foi dar entrevista porque quis dizendo-se vítima do 8 de janeiro, e ele julgou os casos do 8 de janeiro, então ele é um fora da lei. Enquanto ele continua julgando, isso é um ataque à instituição Suprema. Enquanto tem ministro indo para a imprensa dar entrevista sobre casos que ele pode vir a julgar, e casos até que ele está julgando, ele também é contra a lei. Isso é um ataque ao Supremo. Um ministro do Supremo que tem um filho que acabou de se formar em direito e que já recebe milhões por parecer, isso é um ataque ao Supremo. Então sim, senhores, essa onda de ataques ao Supremo tem que parar. Eu respeito muito o Supremo. Essas pessoas que atacam o Supremo, eles têm que parar. Nós temos que enfrentar esses ataques ao Supremo. Só que os ataques, os verdadeiros ataques, são perpetrados pelos ministros que estão no Supremo. Eu nem digo que eles são do Supremo. Porque para você pertencer ao Supremo, você tem que ter notável saber jurídico e usá-lo. Não basta ter um notável saber jurídico e trocar pelo papel higiênico. Ou melhor, ou trocar pela matéria que o papel higiênico limpa. Você tem que usar. Então, quando não é assim, os ministros não são do Supremo, estão no Supremo. Então quem está atacando são os ministros que estão no Supremo. Deixo isso muito bem claro. Mas, no Brasil, você fez de um presidente democrático, e por mais que você não goste dele, você pôde xingá-lo por 4 anos à vontade, nada aconteceu com você. Fizeram de um presidente democrático um fascista para que pudessem eleger um fascista como se fosse democrático. E aqueles que dizem é golpe é que na verdade deram o golpe. Então quando esses mesmos senhores dizem eles estão atacando o Supremo, quem está atacando o Supremo são eles. Exatamente. Eu queria só contribuir no seguinte sentido, Pavio, quando as pessoas... Não quer mais?
quando as pessoas ouvem você falando e eu falando aqui de fascismo e atribuindo o fascismo a esses ministros, e você acabou de fazer isso com maestria, né? Lembrando que chamavam o Bolsonaro de fascista, porque colam o conceito, né, pervertem o conceito até que ele não signifique nada, que ele seja vulgarizado, como foi nesse caso. E é por isso que as pessoas têm surpresa quando nós falamos que o atual STF é fascista. Fascismo é uma técnica política, é o uso da violência. Só que nós já estamos, né, no século XXI e tudo que é usado ou foi usado ao longo do tempo de ferramenta foi se transformando e melhorando até em alguns casos. E hoje você não precisa mais da violência. A violência é utilizada através da coerção da própria lei. Aos inimigos o rigor da lei. É isso que fazem os ministros do STF. Democracia, onde democracia? Porque tem um morador da cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, que foi abordado por agentes da Polícia Federal